Olá, somos um grupo de alunos da Universidade Unopar, Polo Jacobina, do quarto semestre, formados por Alessio Santos, Anderson Martinho, Felipe Menezes, Guilherme Valois e Paulo Davidson. Nesse vídeo abordaremos sobre o tema eletricidade estática e demonstraremos, através de experiências, algumas maneiras de se eletrizar um objeto. Para compreendermos melhor sobre o tema, o nosso colega Paulo Davidson falará a respeito. Falando sobre eletricidade estática, vamos começar falando sobre sua definição. Eletricidade estática é a definição dada ao excesso de cargas elétricas de um corpo, estando essas cargas em repouso. Quando as cargas em excesso estão em movimento, temos a eletricidade dinâmica. A área da física que estuda os fenômenos associados à eletricidade estática é a eletrostática, e essa é baseada em dois princípios. O primeiro princípio, que é o princípio da conservação, ou seja, que uma carga elétrica total de um sistema eletricamente isolado é constante, ela contém uma carga constante. E o segundo princípio, que é o princípio de atração e repulsão de cargas, ou seja, as cargas com o mesmo sinal elas se repelem e cargas com sinais contrários se atraem. Os fenômenos eletrostáticos ocorrem quando o corpo, após passar por um processo de eletrização, fica carregado eletricamente. Os corpos eletrizados podem ser carregados de duas formas. Eles podem ser carregados positivamente, quando eles possuem mais prótons do que elétrons, e podem ser carregados negativamente se possuem mais elétrons do que prótons. Só que existe um porém. Esses corpos podem ser também neutros, ou seja, quando ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, eles estão ao mesmo nível. Vou falar sobre os processos de eletrização, começando por eletrização por contato. Ocorre quando um corpo eletrizado é colocado em contato com um corpo neutro. Se o corpo estiver eletrizado positivamente, suas cargas atrairão os elétrons livres do corpo neutro, que passarão para o corpo positivo em virtude do contato. Assim, o corpo que era neutro perde alguns elétrons, ficando com excesso de prótons, ou seja, eletrizado positivamente. Mas se o corpo estiver com excesso de carga negativa e for colocado em contato com um corpo neutro, haverá repulsão entre os elétrons que passarão em parte para o corpo neutro. Vai estar passando agora 3 imagens na tela que vão estar explicando bem o que eu acabei de ler. E eu vou explicar essas imagens agora. A imagem A, ela tem os dois corpos, que é um corpo carregado positivamente, que é o corpo rosa, e o corpo neutro, que é esse que está destacado de cinza. A segunda imagem ocorre o contato dos dois corpos, onde as cargas negativas do corpo neutro é atraída pelo corpo positivo e passa para ele. Na última imagem, após o contato com os dois corpos, o corpo que estava neutro agora está carregado negativamente. Ou seja, sempre que ocorre a eletrização por contato, o corpo neutro eletriza-se com carga do mesmo sinal que o corpo que estava eletrizado. Ou seja, aconteceu o contato de um corpo neutro com um corpo carregado positivamente, que é o corpo rosa, e o corpo neutro, que é esse que está destacado de cinza. A segunda imagem ocorre o contato dos dois corpos, onde as cargas negativas do corpo neutro é atraída pelo corpo positivo e passa para ele. Na última imagem, após o contato com os dois corpos, o corpo que estava neutro agora está carregado negativamente. Ou seja, sempre que ocorre a eletrização por contato, o corpo neutro eletriza-se com carga do mesmo sinal que o corpo que estava eletrizado. Ou seja, aconteceu o contato de um corpo neutro com um corpo carregado positivamente, o corpo neutro no final será carregado com cargas positivas. A eletrização por atrito. Esse tipo de eletrização ocorre quando atritamos dois objetos, inicialmente neutros, e há a transferência de elétrons de um para o outro. O produto desse tipo de eletrização é um objeto carregado positivamente e outro carregado negativamente. Esse tipo de eletrização acontece, por exemplo, quando penteamos os cabelos. O pente, ao atritar com o cabelo, ele fica eletrizado e, se for aproximado de pequenos pedaços de papel, irá atraí-lo. Ou seja, ocorre uma atração de corpos entre o pente e o pedaço de papel após o pente ser atritado nos cabelos. Por fim, a eletrização por indução. Eletrizar um corpo por indução
é conferir-lhe carga elétrica utilizando outro corpo sem que haja contato entre eles. Para compreender melhor esse processo, tem mais 3 imagens, que na primeira imagem mostra uma esfera inicialmente neutra, que é colocada sobre um apoio feito com material isolante e aproximada de um bastão carregado negativamente, que é a imagem A. A imagem B, o objeto é ligado à Terra e os elétrons excluem, ou seja, quando os elétrons excluem quer dizer que ele teve uma perca de elétrons, ou seja, os elétrons caíram. E na imagem C, desligando-se a esfera da Terra, ela fica com excesso de carga positiva. Ou seja, quando ela fica com esse excesso de carga positiva, quer dizer que ele vai ficar com as cargas ao contrário do corpo eletrizado. Na imagem 1, mostra um bastão eletrizado negativamente em um corpo neutro. E por fim, esse corpo que estava neutro ele está carregado positivamente, pois a carga do bastão era negativa. E sempre o corpo inicialmente neutro vai ficar eletrizado com carga de sinal contrário ao do corpo eletrizado. E o mesmo processo pode ser utilizado para eletrizar um corpo negativamente. Ao fim da eletrização por indução, o objeto também, inicialmente neutro, vai ficar eletrizado com a carga de sinal contrário ao do corpo eletrizado. Foi dito pelo nosso colega Paulo Davis, existem várias maneiras de se eletrizar um objeto. Uma delas eu vou estar ilustrando para vocês agora, é a eletrização por indução. Para isso, vou estar utilizando um copo descartável com uma agulha presa ao fundo, 2 canudos que, por serem plásticos, eles estão inicialmente neutros. E vou estar utilizando também um pedaço de papel. Inicialmente, vou pegar aqui o canudo, esfregar sobre o papel, atritando desta forma, eu vou carregá-lo eletricamente, deixando carregado dessa forma, deixando carregado. Vou fazer também com o outro canudo, da mesma forma. E vou fazer o seguinte. Ao aproximá-lo do outro canudo, observem o que acontece. Eles estão se repelindo, olhem. Ou seja, sem que haja o toque, eu estou induzindo o outro canudo a girar na direção que eu quero. Por que acontece isso? Observe, eu atritei os 2 canudos da mesma forma no pedaço de papel, carregando-os negativamente. Se eu carreguei os 2 canudos com a mesma carga, o que acontece? Cargas iguais, eles se repelem. Cargas diferentes, eles se atraem. Então, dessa forma, como eu carreguei os 2 com a mesma carga, eles vão se repelir. Então, dessa forma, eu estou induzindo o canudo a girar no sentido que eu quero. Então, esta é uma demonstração simples de eletrização por indução. Vamos lá com mais uma experiência. Agora nós vamos demonstrar a eletrização por contato. Para isso, nós vamos utilizar deste copo descartável, com essa agulha presa no fundo. Vamos utilizar esses canudos plásticos que inicialmente estão neutros. Vamos utilizar um pedaço de papel e utilizar também essa tampinha metálica. Nessa tampinha metálica eu colei nela este canudo com essa fita aqui, ó, para que na hora que for fazer a demonstração eu não grude na tampinha, diretamente na tampinha, para que a minha eletrização não interfira na eletrização da tampinha. Eu vou agarrar dessa forma, onde esse canudo
está neutro, então dessa forma a minha eletrização não vai interferir na eletrização da tampinha. Vamos lá. Para isso eu vou atritar este canudo no papel, transmitindo para ele carga negativa. Vou atritar também este outro canudo dessa forma e vou agora encostar ele na tampinha metálica. Veja que eu estou colando ele na tampinha metálica para fazer assim transmitir assim através do contato a eletrização deste canudo para essa tampinha que inicialmente estava neutra. E agora, ao encostar ele nesse outro canudo que está com a mesma carga, eles se repelem. Vejam só. Olha só o que ocorre. Neste caso, nós eletrizamos o canudo e, observem, os dois estão eletrizados com a mesma carga. Através do contato, vocês podem observar que a tampinha que inicialmente estava neutra, quando eu eletrizando o canudo e através do contato na tampinha, eu consigo transmitir para a tampinha a carga do canudo. Dessa forma, demonstramos de forma simples a eletrização por contato. Existem alguns aparelhos que são destinados a medir ou verificar a eletrização de corpos. Esses aparelhos são chamados de eletroscópio. Um deles é o pêndulo eletrostático. Vamos demonstrar aqui de maneira simples. Nós construímos aqui com um canudo fixado a uma tampinha de garrafa PET com cola quente, um fio de cabelo e um pedacinho de papel alumínio, o qual formamos esta esfera. Utilizaremos também mais esses dois materiais, um pedaço de papel e mais um canudo. Desta forma, eu vou atritar este canudo no papel para carregá-lo eletricamente. Observem o que acontece. Estou atritando e carregando. Este pedaço de papel alumínio inicialmente está neutro. Quando eu aproximo o canudo carregado eletricamente, observem o que acontece. Ele é atraído. Desta forma, a energia que está no canudo está sendo polarizada nesta esfera feita por papel alumínio. A partir do momento que esta polarização foi feita, observem o que acontece. Eles não mais se atraem, eles já se repelem, ó. O papel alumínio agora já está com a mesma carga que o canudo, então eles começam a se repelir. Observem, ó, quando eu me aproximo eles não mais se atraem. Eles agora se repelem. Observem, vou mais uma vez carregar aqui. Ó, como vocês podem observar, olha o que acontece. Ó, o canudo, a esfera agora não mais é atraída, e sim ela é, como eles agora já estão com a mesma carga, eles se repelem. Observem, eles se repelem. Então, demonstramos de maneira simples o que acontece com o pêndulo
eletrostático. Vamos lá para mais uma experiência. A experiência agora é a bobina de Tesla. Para fazermos a nossa bobina de Tesla, nós utilizamos os seguintes materiais: uma bateria 9 volts, um conector para essa bateria, um pedaço de madeira 13 por 8 cm, um pedaço de cano de 3/4 com 8,4 cm, um resistor 22K vermelho, violeta e laranja, um transistor BC548, fio 28 AWG, uma lâmpada fluorescente para testar a nossa experiência, cola quente, ferro de solda, estanho, um pedaço de fio e utilizamos também uma fita adesiva. Com todo esse material, nós começamos a montar a nossa bobina de Tesla. Utilizamos o fio 28 AWG para enrolar e fazer a nossa bobina no pedaço de cano. Utilizamos a cola quente para colar a placa, tanto a bobina quanto os fios, o resistor e o transistor, e vamos dar andamento no nosso projeto. Portanto, como já disse, enrolamos o fio 28 AWG sobre o tubo, passamos uma fita nas suas extremidades para não deixar sobrar, utilizamos a madeira, pegamos aqui o transistor, colamos na madeira, pegamos aqui, vamos colar também um tic-tac aqui para acionarmos. Vamos colar na madeira a nossa bobina, como vocês podem ver, está colada com cola quente na madeira, que é bem rápido. Agora vamos pegar o nosso resistor com o ferro de solda e estanho e soldar ela aqui no nosso transistor. Lixamos agora um pouco a ponta do fio para dar mais consistência e tirar qualquer excesso que tenha. Pegamos agora um pedaço de fio e vamos ligar agora. Primeiramente colamos com cola quente aqui sobre a placa, vamos dar aqui 1, 2, 3 voltas e colamos agora aqui do outro lado para ficar melhor arranjado, bem justinho. Observem, ficou bem justinho aqui, entendeu? Agora vamos pegar esta ponta, colar em outra perna aqui do nosso transistor. Vamos pegar mais um pedaço de fio, emendar essa outra parte e soldar aqui na outra parte do resistor, soldando também numa parte do nosso tic-tac. Os outros fios do conector para a bateria nós vamos soldá-los também, uma na outra parte do transistor e o outro nós vamos soldar aqui no nosso tic-tac. Observem, agora vamos colocar a bateria e vamos ligar aqui o nosso tic-tac. Vamos testar, ver se funciona. Vamos lá, vejamos, olhem, já demonstrou que vai funcionar, que já está funcionando a nossa bobina de Tesla. Vou desligar aqui, ligar novamente. Agora vamos fazer aqui para ficar bonitinho, utilizar aqui este papel alumínio, fazer uma bola aqui e colocar aqui sobre a bobina para ficar mais
Bonitinho, não é? Portanto, testamos, está aí a nossa bobina funcionando. O funcionamento se dá da seguinte maneira: a bateria alimenta o circuito, o resistor atua como limitador de tensão, o transistor atua como um oscilador para manter a corrente oscilando e assim gerar um campo elétrico magnético. A bobina transforma a energia elétrica em energia eletrostática, que é capaz de acender a lâmpada. Nós utilizamos essa lâmpada, pessoal, fluorescente, porque sobre ela atua uma pressão baixíssima de vapor de mercúrio. E o campo elétrico, em muitos sentidos, se assemelha com o campo magnético. O campo gerado por ímãs permanentes ou elétrons. No campo elétrico, toda partida eletricamente carregada será sujeita a uma influência do campo sobre ela. Essa influência obedece à lei de Coulomb, onde nós sabemos que os opostos se atraem e os iguais se repelem. Portanto, como há uma lâmpada, vapor de mercúrio, e o mercúrio é um metal condutor, os elétrons livres presentes no interior da lâmpada são estimulados a se movimentarem quando se aproximam do campo magnético fornecido pela bomba de Tesla. Com esse movimento, ele se choca na parede da lâmpada, que é revestida com uma fina camada de fósforo, e o fósforo, quando absorve o elétron em sua camada, libera luz. Portanto, demonstramos aqui, de uma maneira simples também, como funciona a bobina de Tesla. Olá, vamos agora para mais uma experiência. Vamos falar sobre a gaiola de Faraday. Para isto, nós vamos utilizar esses dois aparelhos celular. Vamos utilizar esta tela metálica envolta de forma cilíndrica nesta tampa plástica para demonstrar a teoria do cientista Michael Faraday, o qual diz que uma superfície condutora eletrizada possui o campo elétrico em seu interior nulo, ou seja, essa eletrização se distribui de forma homogênea na superfície, criando assim uma blindagem eletrostática, fazendo com que o seu interior tenha um campo elétrico nulo, não sofra interferências eletromagnéticas. Para isto, nós vamos demonstrar fazendo aqui uma ligação entre os dois aparelhos. Como vocês podem observar, vou ligar aqui para este aparelho para demonstrar a vocês que estão funcionando. Observem. Estamos funcionando corretamente. Agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar um aparelho, colocá-lo dentro do cilindro metálico e vamos agora mais uma vez ligar para este aparelho para ver o que acontece. A nave está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Como vimos e observamos, houve realmente uma blindagem eletrostática, ou seja, distribui de forma homogênea na sua superfície, criando realmente a blindagem eletrostática. Desta forma muito simples, demonstramos a teoria que bem mais complexa que o cientista Michael Faraday desenvolveu. Depois de termos aprendido um pouco sobre eletricidade estática e termos realizado algumas experiências simples de como se eletriza um objeto,
Vamos aprender agora um pouco sobre o cálculo do campo elétrico dentro e fora de uma esfera, com o nosso colega Anderson Martinho. Meu nome é Anderson de Oliveira Martinho, curso 4º semestre de Engenharia Civil, e nesse vídeo eu vou mostrar o cálculo do campo eletromagnético devido a uma esfera, utilizando os conceitos de Gauss. Na lei de Gauss, ela estabelece a relação entre o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada, com a carga elétrica que existe dentro do volume limitado pela superfície. Então, para se saber o campo eletromagnético interno de uma esfera, nós vamos utilizar os conceitos de densidade volumétrica de carga, por se tratar de uma superfície fechada, e nós não trataremos dessa densidade apenas superficial, nós trataremos de toda a esfera, pois a carga que nós queremos saber é interna, da superfície gaussiana. Então nós utilizaremos carga que será igual a ρ vezes V. Segundo a lei de Gauss, a carga de dentro é dada por Q, que é a carga interna, sobre ε0, permissividade, que será igual à integral da superfície vezes o campo elétrico vezes a derivada da área. A derivada da área porque o campo elétrico estará passando por toda a superfície, por toda a área da esfera. Isso infinitesimal, ou seja, ela ocupará toda a área da esfera. Então, esse produto escalar ele é dado por campo elétrico vezes a área vezes o cosseno de θ. Como eu falei, o campo elétrico passará sobre toda a área. Então ele passará paralelo à área em todos os pontos. E ele passando paralelo à área em todos os pontos, ele formará um ângulo de 0 graus, que é dado aqui. E o cosseno de 0, nós temos que, segundo a trigonometria, o cosseno de 0 é 1. Então, utilizando aqui as substituições, nós temos carga sobre ε0, onde carga será igual a ρ vezes V. Então, nós temos aqui ρ vezes V sobre ε0 igual ao campo elétrico vezes a área vezes 1, que é o cosseno do ângulo. Então, aqui nós temos que ρ vezes o volume da superfície gaussiana, que é dado por 4/3 de πr ao cubo, por se tratar de volume, sobre ε0, será igual ao campo elétrico vezes a área, campo elétrico, que é o que a gente quer saber, vezes a área, que é dada por 4πr, r também se tratando da superfície gaussiana, que é r ao quadrado, vezes 1, que é o cosseno do ângulo θ. Então aqui, utilizando uns conceitos matemáticos, nós temos que o volume aqui está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. Então nós podemos cancelar aqui o 4π com 4π e o r ao cubo com o r ao quadrado. Ou seja, divisão de potência, conserva a base, subtrai os expoentes, vezes 1. Então a gente isola quem a gente quer saber, que no caso é o campo elétrico, que é dado por ρ sobre o 3, que é aqui do volume, vezes o ε0, vezes o raio, vezes 1, que é o ângulo θ. Então aqui, segundo Gauss, o campo eletromagnético interno de uma esfera da superfície gaussiana é dada por ρ sobre 3ε0 vezes r. Então esse é a demonstração do campo eletromagnético interno, ou seja, dentro de uma esfera. No próximo vídeo eu mostrarei o campo eletromagnético fora da esfera. Bem, no vídeo anterior foi mostrado o cálculo do campo elétrico utilizando a lei de Gauss, porém o campo elétrico interno, a esfera. Agora, nesse vídeo, eu vou mostrar o cálculo do campo elétrico fora da esfera. Ou seja, lembrando que aqui terá algumas modificações. O volume a ser tratado agora será o volume da esfera total, não mais da esfera gaussiana.
Então, se nós não tomarmos cuidado com o cálculo aqui, nas substituições aqui, nós podemos nos enganarmos e substituir R da superfície gaussiana, que é maior que a superfície real da esfera. Então, vamos ao cálculo. Aqui nós utilizamos o mesmo conceito, onde a carga de fora sobre ε0 será a integral de E dA. Então aqui nós temos que ρ vezes V sobre ε0 será igual a E vezes A, vezes 1 também, que será o ângulo formado entre o campo eletromagnético e a área, mas o 1 não vai mudar nada, então a gente exclui o 1 do cálculo. Então aqui nós temos que ρ será igual ao volume da carga, o volume da esfera, da carga na esfera, porém a esfera real, não é a esfera de Gauss, não é a superfície gaussiana, é a esfera real. Então é o R maiúsculo, que será 4/3 de πr maiúsculo ao cubo sobre ε0, será igual ao campo elétrico vezes a área da superfície gaussiana, que é 4πr ao quadrado. Então aqui, fazendo as substituições, nós teremos que o campo eletromagnético será igual a ρ vezes o raio da esfera real, o raio da esfera real, que não pôde ser substituído aqui, não podemos fazer os macetes matemáticos aqui com esse R, porque ele se trata da esfera real e não da esfera da superfície gaussiana. Então ele se mantém aqui no cálculo, sobre 3 vezes o ε0 vezes o R ao quadrado, que estava aqui multiplicando, e passa aqui agora dividindo. Então, aqui nós utilizamos o mesmo conceito, cancelamos 4π com 4π, aqui estava multiplicando, passa dividindo, o 3 estava multiplicando, passa dividindo. Então aqui nós temos que o campo eletromagnético fora da esfera será igual a ρ vezes R da esfera ao cubo sobre 3 vezes ε0 vezes R ao quadrado. Então esse é o cálculo utilizando a lei de Gauss da esfera, do campo eletromagnético externo à esfera, ou seja, fora da esfera. E é só isso. Por fim, vamos entender agora como funciona um processo envolvendo eletricidade estática. O nosso colega Guilherme Valois vai nos explicar agora como funciona esse processo na máquina de Xerox. Ao ligar uma copiadora, o cilindro é carregado positivamente através de um fio que faz a retirada de elétrons. A superfície do material que está em contato com o metal adquire uma carga negativa e permanece carregada enquanto estiver no escuro. Se uma parte for iluminada, ela perde a carga superficial. As copiadoras iluminam a página a ser copiada com a luz muito intensa. A imagem da página é projetada para a superfície de cilindro por meio de um sistema de LEDs. Assim, as partes mais iluminadas perdem cargas elétricas, enquanto as partes menos iluminadas permanecem carregadas, com cargas negativas. Continuando o processo de cópia, o cilindro recebe uma fina camada de pó, também muito fino, carregando negativamente. Mas partes de cilindros tiverem sido carregadas, o pó fino fixa, em reação das forças de atrações elétricas. O pó é chamado de túnel e forma de superfície de cilindro uma imagem igual ao que foi projetada. O último passo, falta fazer a transferência de imagem para o papel. Isso é feito carregando o papel com cargas positivas entre que ele em contato com o cilindro. Por fim, permanece o papel contra o cilindro, fazendo que o túnel seja transferido para a superfície. E por último, a fim de fixar o túnel no papel, aquece-se o papel até a temperatura de fusão do túnel, quando novamente o papel prensado dos dois
dos dois metálicos, assim a imagem fica permanente no papel.